Bom, abra aí a tua Bíblia hebraica no livro de Bereshit, capítulo 1. Diz assim: Bereshit bara Elohim hashamayim ve'haaretz. Então vamos lá. Nesse capítulo, no princípio criou Adonai Elohim os céus e a terra. E a terra, os céus e a terra. Ok. Observamos que aqui a terra está pronta, tá? Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como em português aqui tem um ponto, terra, ponto. Um ponto significa um espaço de tempo maior. Ponto final, para começar outra coisa. Tá, ok. Na Torá hebraica, vocês vão observar que há espaços. Esses espaços, eles dão uma noção de tempo. Ou seja, assim como no português, um ponto é equivalência a um espaço maior entre uma frase e outra, a vírgula um pouco menor, um ponto e vírgula não tão curto como uma vírgula e não tão longo quanto um ponto. Ou seja, são referências de tempo. Quem está entendendo? Acredito que pode sinalizar para a gente continuar. Vou voltar a pedir para ninguém postar mais nada, por favor, enquanto eu estou dando shurim. Bom, vamos lá. Então vamos lá. Bereshit bara Elohim hashamayim ve'et haaretz. Ok, a terra está pronta, ok? A terra está pronta. Bom, o versículo diz assim, e a terra era, no original diz, e a terra tornou-se um caos. Na tradução comum diz assim, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Ruar HaKadosh, o Ruar Elohim, se movia sobre a face das águas. Ok. Muito bem. Para que possamos entender, é que do capítulo 1 ao 2 existem milhões de anos. Ok? Vamos lá. Vamos dar uma referência para que a Terra foi criada. Vamos lá, vamos continuar. Diz aqui em Shayahu, assim diz Adonai Elohim, Adonai que criou os céus e estendeu, e espraiou a terra, e tudo quanto produz, e dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que vivem nela. Bom, aqui diz que Hashem criou uma terra para ser habitada, aplanou a terra, fez todas as coisas na terra e deu espírito aos habitantes da terra. Ok. Só que observa bem que coisa interessante, que a gente vai preencher algumas lacunas que estão abertas. A gente vai entrar lá em Bereshit e a gente vai começar a falar sobre alguns pontos cegos que as pessoas não encontram. Aí eu vou falar um pouquinho sobre a criação do homem e vou falar um pouquinho dos seres que já tinham aqui. E aí vocês vão poder entender o que está acontecendo. Para poder entender, a gente vai ter que prestar bastante atenção, porque é um assunto muito profundo. Então veja bem o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, ou seja, a terra tornou-se um caos. E havia trevas sobre a face do abismo, e o espírito de Adonai Elohim se movia sobre a face das águas. Ok. Por que o espírito de Adonai Elohim se movia sobre a face das águas?
A ciência diz que o homem sai das águas. A ciência explica que o homem sai das águas. Ok. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui no capítulo 1, no versículo 1, que a terra estava pronta. De acordo com nossos sábios sefaraditas, quando essa terra está pronta, ela tem habitantes. Ela foi criada para ser habitada, ela não foi criada a esmo. Só que estes habitantes aqui, do primeiro, do segundo, os cristãos costumam dizer que a terra tornou-se sem forma vazia porque foi a queda de Satanás. E a gente já sabe que isso não aconteceu. Na verdade, a ciência vai explicar uma coisa interessante. A terra é criada. E aí as pessoas dizem, então não foi milagre de Deus. Claro que é milagre de Deus. Deus age de uma forma natural. A terra é criada numa explosão. E a própria Torá vai confirmar isso. Houve o Big Bang, que alguém pode dizer que a ciência desmente a Bíblia. Não desmente em nada. A Bíblia, ao contrário, a Bíblia confirma a ciência. Então a Terra já estava habitada. E agora, eu botei um videozinho para vocês aí dar uma olhadinha. E eu sei que muita gente fala assim, aí, o que será que ele vai falar? Aí vamos lá, vamos entender. A Terra está habitada. O que as pessoas não conseguem entender é que Adão, a narração de Adão, ela começa, a palavra homo sapiens, ou seja, homem ereto, a palavra sapiens vem de sabedoria, sapiência, consciência. E aí nós vamos começar a trabalhar em cima disso, para vocês poderem entender. Bom, e disse Adonai Elohim, haja luz e houve luz. E viu Adonai Elohim que a luz era boa. Eu falei para vocês que tudo isso aqui é um código. E um código interessantíssimo. Para a gente poder nos debruçar e e trazer raison, trazer coisas profundas a respeito. Tá, vamos lá. Eu gosto de escutar o que falei para a gente ver, para mim, estar sempre vendo se posso ajudar vocês a entenderem melhor. Falei do código, ok. Vou dar um exemplo. Você tem uma criancinha de 2 anos e ela pega uma colher e enfia no DVD. Aí você olha para ela e fala, ó, bebê, não pode. Papai, comunicação não verbal. Ela entendeu que você vai castigá-la. E ela começa a chorar. Isso, Hashem fala com Moshe Rabbeinu, ele explica para Moshe Rabbeinu de uma forma que ele podia entender. Não tinha microscópio, não tinha NASA, não tinha foguete, não tinha computador, não tinha nada disso. E vocês vão ver que Hashem, mesmo assim, revela coisas tremendas aqui. Ok. Bereshit bara Elohim Hashamai. Quem é o princípio? Hashem. Hashem é o princípio de todas as coisas. O princípio já se revela nele. Aí vai. A terra era sem forma e vazia e o Ruach HaKodesh pairava sobre a face das águas. Porque o Ruach HaKodesh é criador de vida. O próprio Adonai Elohim, criando vida. Ele é criador de vida. Ele não é um espírito à parte. Ele não é uma outra pessoa. Ok? Ok. Vamos lá. Pairava sobre a face das águas uma figura de linguagem para dizer que ele não existe vida sem água. Isso também a ciência diz. Não tem vida sem água. Ok? E disse Adonai Elohim, haja luz e houve luz. Aqui tem mais um mistério. Se a terra foi criada numa explosão, por que ele disse haja luz e hoje houve luz? Aqui faz entender que quem está olhando é de baixo para cima e não de cima para baixo. Então Adonai Elohim
Quando ele diz haja luz, porque ele é luz, ele é toda luz, aqui é uma figura de linguagem para mostrar que também houve uma limpeza na atmosfera terrestre para que se pudesse enxergar astros e a luz. Eu espero que esteja sendo bem entendido. E fez Hashem separação entre a luz e as trevas. Aqui a Terra começa a fazer o procedimento de rotação e translação. Ok? Todo mundo já estudou isso. E começa a se criar o dia. Né? Começa a se criar os meses e anos. Assim foi tarde e manhã do primeiro dia. Ok. Esse dia aqui, muitas pessoas me perguntam, esse dia aqui é dia humano ou é dia de Deus? Talvez esse dia pode ter durado milhões de anos. Sim? Mas é um dia. O que acontece é o seguinte, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já vi pessoas dizendo que você tem que acreditar como está aqui. Aí eu faço uma pergunta para vocês assim, bem clara. Eu fiz essa pergunta numa yeshiva, ninguém soube me responder. Eu vou falar de novo para você. Você encontra índio na Bíblia? Mostra para mim o índio na Bíblia. Um dos problemas que os padres tiveram quando chegaram aqui no Brasil era explicar quem eram os índios. Porque na Bíblia não se encontrava esse povo de pele vermelha. E nem se ouvia falar de quem eles seriam. Ok? Então, você não tem índio na Bíblia, mas os índios não existem? Ah, os índios não existem, porque não está na Bíblia. Não, os índios existem. O que acontece é que esta história que a gente conhece aqui, ela também é encontrada em outras civilizações, de outra forma. Quem lembra que a gente estava discutindo a respeito das cópias de Gênesis em outras civilizações? Por que elas existem? Eu tenho para mim que quando você tem um documento, e esse documento ele se confirma a existência de um documento antigo. Ele tem relato que ele foi visto em tal lugar, visto em outro tal lugar. Você sabe que aquele documento, você pode ir atrás dele porque ele existe. Algumas pessoas pegaram na mão. Essa somente confirma que o documento existe. Alguém pode ter contado de uma outra forma, alguém pode ter dito de uma outra forma, mas o documento existe. Encontrar, por exemplo, nos povos sumérios. A gente vai encontrar história semelhante nos povos sumérios. A gente vai encontrar histórias semelhantes no antigo povo vamos lá, os povos sumérios. A gente vai encontrar na Índia algumas histórias muito semelhantes. Bom, qual é a ideia? O que aconteceu? Acontece que o nosso povo foi para a Babilônia. E lá se reparou que havia histórias semelhantes. Ok? O povo babilônico havia tábuas semelhante, muito semelhante, havia que contava a história muito semelhante o que já tinha sido descrito por Moshe Rabbeinu. Ok. Focar aqui hoje, no capítulo 1, a respeito da raça humana, da existência do homem. Eu ia pegar todo o capítulo para a gente fazer passo a passo, mas vai demorar muito. Eu estou vendo aqui que vai demorar, as pessoas estão curiosas, querem saber aonde eu quero chegar. Vamos saber, vamos entender. Tá. Primeiro, é preciso entender que a Bíblia foi escrita por um povo específico, numa época específica, e em um código específico. É preciso a gente poder entender isso. Essa realidade dentro do mundo teológico,
A gente vai encontrar pessoas que acreditam que a Eva teve um caso com a serpente, a gente vai encontrar, já ouvi rabinos falar um negócio desse, hein? Ela teve um caso que a serpente estava grávida da serpente, o outro, eu já ouvi falar que, meu Deus, tanta coisa que é difícil. Vamos lá. Estava grávida da serpente, outro diz que Adão teve a primeira mulher que era Lilith, e aí a gente entende que isso tudo na verdade, foi a incorporação de outras culturas na nossa cultura, porque os povos vão assimilando e para entender, eles adequam isso, e aí complica um pouquinho, mas só para vocês poderem entender, a gente está fazendo de uma forma para que as pessoas possam entender a criação humana. Vez que fala na linguagem bíblica, direita significa benevolência, esquerda significa punição. Ou seja, direita é luz, esquerda treva, negativo, ok? Isso vai dar para vocês começar, dá para entender, tá bom? Vamos lá, para o ponto principal. Contra fatos não há argumento, ok? O que acontece? Acontece que a raça humana se esparramou. A Torá, ela não diz que Adão viu dinossauro, em nenhum minuto. E aí eu digo, não existe dinossauro? Então, o que são os fósseis? Não existiu. Por exemplo, aqui no Brasil foi encontrado o fóssil de um bicho preguiça gigante. Ele não existiu. Então, aquele fóssil, quem fez? Falsificaram? Fizeram? Então, existe um fato. E não existe um argumento contrário que assegure a gente a não existência desse fato. Ok? Então, a gente tem que ser um pouquinho inteligente, pensar um pouquinho, porque isso tudo é um código. Eu não estou dizendo para você que a Bíblia está errada, não falei nada disso. E não entenda, não interprete mal, simplesmente pense. É a questão do índio. O índio existe? Existe, mas não está na Bíblia. Entende? Acontece algo interessante nessa questão. Aparece uma palavra na cultura judaica. Se eu gostaria até que a Morá Maristela ou Moshe mesmo pudesse me ajudar, aparece a palavra Akum, né? Que significa um homem de Neshama animal, ok? Aí sim isso explica com quem casou Caim. Porque na cultura cristã, diz que era irmã dele. Só que a Torá, ela não deixa isso claro. Vamos lá. Nossos sábios dizem que o homem tem hoje, né? Eles falam de 5 níveis da alma. Nefesh, Ruach, Irie, Gidá. Vamos lá. Vamos tentar entender aqui. Então, eu creio que tudo que o Criador bota a mão, cria vida. Deixa eu voltar a fita para você poder entender. Eu creio que tudo que o Criador começa, volta à vida. E aqui tem uma coisa interessante. A gente pode entender isso filosoficamente, a gente pode tentar entender isso espiritualmente, ou a gente simplesmente aceita. Ele diz assim: no sexto dia, Deus terminou toda a sua obra. Aqui existe uma coisa interessante: toda a sua obra. Na existência, na pré-existência do Criador, você já existia. Tá? Na ciência do Criador, do projeto do Criador, você já estava lá, com dia e data para nascer e para morrer. Mas traz um mistério
tremendo, assim, que eu gosto demais, é quando ele vai falar com Ió. Ele fala com Ió. Tá, essa ideia está no livro. Eu vou colocar aqui agora, para a gente, assim, reflexionar sobre isso. Bom, primeira coisa. Quando, no primeiro capítulo de Bereshit, a gente vai falar sobre a separação das águas de cima, água de baixo, água do firmamento. Então, faz toda uma alusão a Polo Norte, Polo Sul, a lençóis freáticos, a água doce, água salgada, rios e mares e garapés. Ele dá toda uma alusão. E o incrível é que quando ele separa as potências da água em cima e as potências da água embaixo, dá noção que, pela tradução, dá noção que está se falando de água da chuva, mas a Bíblia revela que não chovia. Simplesmente saía um vapor. A Bíblia vai dizer que saía um vapor que alimentava as plantas. Olha, esse fato do vapor, isso significa esfriamento da terra. A ciência também vai dizer a mesma coisa, que a terra está esfriando. Se você furar a terra, você vai chegar a uma parte que vai entrar com lava, com lama incandescente. É o que acontece com os vulcões. Marcou os limites sobre a superfície das águas em seu redor, até os confins da luz e as trevas. Colunas dos céus tremeram e se espantaram com a sua ameaça. A sua força fende o mar, e com seu entendimento abate a soberba. Pelo seu espírito ordenou os céus, e com a sua mão formou a serpente enroscadiça. Mano, isso remete a Bereshit 3:16. Vamos lá, vamos falar da palavra Nahash. Ou Lenahash. Nahash, a palavra Nahash significa serpente. Mas toda a palavra hebraica é também um verbo. E Lenahash significa fascinação, emoção, ilusão. Então observa bem uma coisa, as pessoas pensam que aquela serpente era um animal, não está se falando do animal, está se falando da própria mente humana, está se falando da própria ilusão criada pelo próprio ser humano. É por isso que é importante entender que o livro foi escrito de uma forma, um código para ser entendido. E aqui diz que, quando ele cria tudo, aqui ele diz a Jó, foi ele também que fez a serpente enroscadiça. Ou seja, na verdade a ilusão também é simbolismo da Yetzer Hará, a sua luta constante com a sua mente, com a sua razão, com a sua forma de ser, com o seu falso ego. Olha, nós estamos fazendo isso, eu estou fazendo isso daqui hoje, e eu fico perguntando sobre a percepção de cada um, porque cada um tem uma percepção. E é um assunto complexo e um assunto interessantíssimo, mas para quem estuda, para quem quer realmente estudar. Porque tem gente que quer fantasia, quer magia, e não tem magia, não tem fantasia. Quer fantasia, vai para Disney. Quer fantasia, vai para o cristianismo, porque lá tem bastante fantasia. Então, o que eu estou querendo dizer a vocês é que o assunto é muito interessante e é uma luta constante. Eva lutou com a própria mente. Eva lutou com a própria Lenahash, com a própria ilusão. Aí alguém me pergunta, o que seria o fruto proibido? Mordecai, o que seria o fruto proibido? O fruto proibido também é um simbolismo. Quando você julga alguém, você está comendo do fruto proibido.
o conhecimento do bem e do mal. Você está achando que conhece o bem e o mal. Você está querendo se tornar igual a Hashem. Ok? Inclinação, o pecado de Arava foi inclinação para o mal. Sim, acontece o seguinte, vamos lá. Agora vamos para a parte filosófica da coisa aqui, do negócio. Bom, é dito o seguinte, macho e fêmea os criou. Hashem criou Adam, macho e fêmea. Aí vocês não acham interessante que o primeiro capítulo de Bereshit, Deus fala que criou ele macho e fêmea, no segundo Deus faz ele cair sobre ele um sono, e ele começa a separa ele, e ele diz assim, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Acontece o seguinte, que a palavra que foi traduzida para vocês como costela, na verdade significa toda a parte de trás. É como a palavra iad. Iad significa mão, porém, todo o conjunto até o cotovelo é mão, no hebraico bíblico. Eu gosto de separar porque tem um hebraico bíblico e tem um hebraico moderno. Tá? E muita coisa do hebraico bíblico não é no hebraico moderno. Então, a Morá vai poder uma hora, Maristela vai poder uma hora explicar isso para nós, porque ela é a área dela. Vamos lá. Então, cada um fica na sua área, né? Eu vou ficar na minha aqui. Ok. Acontece que, observa, Deus falha. As pessoas dizem, não, Deus não falha. Ok, Deus não falha. Mas por que e aí essa palavra está traduzida errada, em alguns lugares aí diz que é andrógeno, e não era andrógeno, ele não era andrógeno, ele era hermafrodita. Mas por que de cada 1000 crianças uma nasce hermafrodita, se Deus não erra? Ok? Isso é uma lembrança dos genes de Adão. Uma lembrança genética, uma herança genética de Adão, que se manifesta para lembrar, fazer lembrar o homem, uma alusão, o que aconteceu. Lembrando, Hashem não erra, Hashem é tão perfeito, mas para se tornar mais perfeito, criou a imperfeição. Ok. Então, explicados os hermafroditas. Por que existe hermafrodita? Aí alguém fala assim, não existe hermafrodita. Então, o que acontece? Existe. O homem está em mutação, gente. O homem está evoluindo. Acredite quem quiser, ele está evoluindo. Nós estamos fazendo o caminho de volta para o Gan Eden. Adão, quando estava no Gan Eden, Adão era muito inteligente. Adão comunicava-se através da telepatia. Adão comunicava-se através tinha conhecimento de ciência. Adão era um homem que foi criado para dominar. A Torá, ela não diz qual foi o mal que ela cometeu, mas eu acredito pela conversa dela com a própria mente, com Lenahash, com a Nahash, ou seja, com a serpente, com a malha ilusória de Hashem, porque na verdade é o seguinte, toda essa ilusão faz parte do próprio Criador. O Criador é luz, o Criador é treva, todo começo e fim está no Criador. O Criador está sobre todas as coisas, o Criador é. Agora, veja bem, existe um adágio popular, e aí eu vou citar uma coisa para vocês que vai chocar um pouquinho, mas não vai chocar porque vocês são inteligentes, vocês são pessoas que vão procurar entender o que eu estou falando. Todo caminho leva a Deus. Quem já ouviu falar nisso? Todo caminho leva a Deus. É verdade, para o bem ou para o mal leva a Deus. Agora tem uma coisa, o que ele não se agrada é da idolatria. Quando você coloca algo no lugar de Deus, ele não se agrada. Você está comendo do fruto proibido. O que acontece? Ela desejou ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. O problema, o que ela cometeu, é que ela desejou. Quando o mal da humanidade é o falso ego, o mal da humanidade é o egoísmo. O dia que o homem parar de ser egoísta, o dia que o homem parar de querer ter razão, porque perdoar é saber que tem o direito e doar. Abrir mão desse direito, isso é perdoar.
Isso é se livrar do ego.